Amém. Deus abençoe-nos. Vamos ler Zacarias capítulo 4, versículo 10. Zacarias 4:10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Grande Criador, dependemos, como sempre, de Ti. O único livro que se precisa de unção para poder falar sobre ele, porque é uma palavra vivificante quando ela tem unção, e não apenas a letra que mata, mas precisamos do Espírito que vivifica esta letra para que possa viver em ações, em fé, em nossas vidas. Conceda-nos mais uma vez este privilégio de ser abençoado por Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu estava pensando com quem está o livro. Nós aprendemos com o irmão Brana desde o princípio, desde o Gênesis, que o livro estava com Adão. E Adão perdeu o livro e teve que voltar para a mão original de Deus. Mas antes, deixa eu meditar aqui com vocês sobre estes 7 olhos. Zacarias fala sobre isto, 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. E o irmão Brana diz, olhos significam visão. Visão significa profetas, videntes. E logo você vai ter que pensar nos 7 mensageiros, que são 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra, e todos eles eram profetas. Profeta na qualidade de pastor. Isso nós já aprendemos também com o irmão Brana, porque eles eram profetas Paulo e profeta Brana. Os 5 do meio, eles não eram profetas como Paulo e como o irmão Brana, mas não eram também insignificantes. Eles foram tratados como olhos de Deus. Olhos de Deus que viram as coisas daquele dia. Você vê que Paulo era um olho de Deus, que viu as coisas do dia e anunciou as coisas que iam acontecer. Os demais mensageiros, 5 mensageiros, eles viram as coisas de Paulo e as coisas do seu dia. Irineu, Martim, Columba,
Lutero e Wesley. Eles tiveram que ver o que Paulo falou, que era o profeta, que tinha uma mensagem específica para os gentios, e logo eles tinham a mensagem do seu dia. Por isso era conhecido como um olho de Deus, um profeta de Deus. A gente, quando fala de 5 mensageiros e 2 profetas, a gente sempre pensa que são muitos inferiores, mas é porque eles tomavam a palavra do profeta e repetiam aquela palavra no seu dia. Todos nós fizemos isto durante as 7 eras da igreja. Toma-se a palavra de Paulo, de Pedro, de Jesus e repete aquela palavra. Mas Deus os considerou como olhos. Aqui em Zacarias 4:10, irmão Brana fala sobre isto. Visão significa profetas, videntes. Logo você vai encontrar outra mensagem que o irmão Brana diz, eles eram mensageiros, não profetas. Então nós temos que aprender isso. Assim como você olha para o ministério de João e você vê, ele é um pregador que toma o livro, mas na expressão de Deus, lá, aquele João que tomou o livro, ele era um profeta, ele era um apóstolo. A gente vê sempre a coisa menor. Se eram 5, eram menores. Eles eram menores no tocante não saber das coisas que aconteceriam nos últimos dias. Mas eles eram profetas, videntes, para saber o que estavam pregando, desde que examinava a mensagem de Paulo e transmitia o recado do seu dia, mesmo sem saber. A gente tem que notar, irmãos, que estes homens, eles não sabiam que eles eram isto. Certo? Eles não sabiam. Ficamos sabendo que eles foram, mas eles em seu dia eram tão simples que eles não sabiam o que eles eram. Se Irineu soubesse o que ele era, Martim soubesse o que ele era. Eles tomavam conta da mensagem do dia, pregavam aquela mensagem, mas eles nunca podiam pensar que eles eram um olho de Deus. Cada um foi o olho de Deus. Você sabe, Deus enxerga através dos profetas. Irmão Brana diz, Deus não tem outros olhos senão os meus e os seus. Isso não quer dizer que Deus é cego, é que Deus é espírito. Para ele poder ter olhos, ele tem que ter profetas. Por isso ele diz, ele não tem outros olhos senão os meus e os seus. Agora, o do profeta, o William Branham, eram olhos proféticos. Os nossos têm que ser olhos que veem o que o profeta pregou, o que o profeta viu. Porque tem olhos que não veem. Irmão Branham e Jesus também falou, uns veem, outros não. Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, a vós é revelado, porque vocês passam a ser o olho de Deus que vê o que Deus está fazendo hoje. Vamos tomar nós todos aqui. A noiva é profeta. A noiva é profeta porque ela enxerga o que o profeta pregou. Porque se você não enxerga o que o profeta pregou, você não pode ser profeta. Por isso que a noiva é profeta. Ela vê o que o William Branham pregou. Você vê o que Jesus fez, Paulo viu, Pedro viu, os mensageiros viram. Isto não é o suficiente. Por isso tem uma mensagem
que Jesus mesmo diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o Pai, São João 14:12, é porque tinha uma mensagem para ser pregada, que Jesus mesmo disse que o Filho não sabe o dia nem a hora, mas este que teria poder para pregar coisas, fazer coisas mais do que o próprio Jesus fez. Então teria uma mensagem que o povo teria que aprender, ver aquela mensagem e transmitir daí para frente esta mensagem. Então tem uma mensagem de lei. O povo que viu a mensagem da lei pregou até João Batista. Por isso que a lei e os profetas duraram até João. Aí começa profetas da graça. Jesus, o primeiro profeta da graça, e levantou profetas, e ele mesmo diz: vos envio profetas. Então isso é Jesus dizendo que ele ia enviar profetas. Em São Mateus 10 ele fala sobre isso, e mesmo enviando profeta, vocês vão matar esses profetas, como lá atrás foi enviado profetas e Jezabel matou. Você encontra uma Jezabel, uma mulher, no Velho Testamento. Você encontra uma igreja, Babilônia, também no Velho Testamento. Você encontra uma mulher, uma Herodias, aqui no Novo Testamento. E você vai encontrar uma igreja, que é romana, também no Novo Testamento. Então você vai encontrar aquela que matou sendo uma mulher, e que matou sendo uma igreja, que era a Babilônia. Matou sendo uma mulher, Herodias, que quis a cabeça do profeta João Batista, e matou através da igreja católica durante estas 7 eras da igreja. Então Deus está mostrando para nós tanto o período de seus profetas, seus olhos, como o período daqueles que matavam as pessoas que eram olhos de Deus naquele dia. Se você quer e tem o privilégio de ser um olho de Deus hoje, tem que estar preparado para morrer. Mas todos nós fugimos da morte. Dá uma dorzinha, corre no remédio. Dá uma dorzinha, Jesus me cura. Não é assim? E temos que enfrentar. A mensagem é esta. Por isso, esse tempo que nós temos uma mensagem, nós temos que mostrar que nós somos olho do olho de Deus. Nós enxergamos o que o 7º olho de Deus enxergou. Quantas pessoas que diz crer no irmão Brana e não enxergou o que irmão Brana enxergou? Então eles não eram profetas. E eles não creem que irmão Brana foi um profeta. Muitos deles creem que irmão Brana foi um evangelista e que ainda vai vir para fazer o trabalho de profeta. Tudo errado. Quando ele veio na terra, ele teve o seu ministério evangelístico, ele teve o seu ministério pastoral, William Brana, e teve o seu ministério profético. As pessoas que não viram. No início do ministério de irmão Brana, ele tanto era pastor, diácono, ele era tudo no início. Como um pastor, quando começa, ele faz todos os ofícios. Aí quando ele tem homens capazes para aquele ministério, então já é apresentado para que seja um cooperador. Poderíamos usar este lado, quero usar este lado hoje. Um diácono, ele é um ajudante, um adjutor pastoral. Ele não é pastor. Ele é o que ajuda no seu trabalho diaconal. Ele ajuda. Então, o que ele tem que ser?
O diácono tem que ser uma costela do ministério, uma costela do pastor, senão ele vai ser um inferno na igreja. Vocês estão me entendendo? Eu quero que vocês aprendam isso, não é porque tem acontecido coisas no ministério que a gente prega isso. Vamos pregar porque é uma realidade. Uma realidade. A mulher, que não é uma adjutora, ela é um atrapalho para um homem. Os diáconos, administradores, todos eles estão trabalhando unânime com o pastor. Se eles não trabalham naquela unidade com o pastor, então eles estão atrapalhando o ministério, como a mulher está atrapalhando o casamento, porque ela foi feita para ser uma adjutora, certo? A mentalidade das coisas vem do homem, vem do pastor, vem do profeta, vem de Deus. Vocês estão me entendendo? Estou começando assim para vocês verem. A mentalidade, você não pode dizer a mentalidade veio da mulher. A mulher é a igreja. Ela é uma adjutora. Ela não é uma pensadora. Ela é uma adjutora. Aquilo que é inspirado no pensamento do homem é transmitido para a adjutora ajudar naquele lar. O que é transmitido no pensamento do pastor vai para o corpo diaconal para ajudar no corpo da igreja. Mas tem que ser aquilo que vem do cabeça, aquilo que é do cabeça do profeta, vem da mente do profeta. Você diz, mas é a mente de um homem. Um profeta tem a mente de Deus. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Então, esta é a realidade. A mente do profeta transmite as coisas para um corpo. Vou entrar nesse pormenor aqui também. Um corpo adjutor, que é o corpo pastoral. Tudo que o profeta fala, pensa, fala, enquanto ele pensa, você tem que aguardar, o pastor tem que aguardar o profeta falar. O profeta falou, aquele pensamento tornou-se uma palavra. Aí os pastores são adjutores do profeta. Eu quero mostrar isso para vocês, que eu vejo isso na Bíblia, eu vejo isso nos mensageiros. Você diz, eu quero parágrafos. Tem tantos parágrafos que você não crê. Então, eu estou te dizendo de uma realidade em todos os acontecimentos, em todo o ministério, desde o lar, a igreja, o pastor. O diácono não pode ter uma mentalidade, expressar sua mentalidade. É o pastor quem diz o que fazer. O diácono, ele tem o trabalho dele, que já foi dito pelo profeta, pela Bíblia, o que fazer. O pastor tem que ouvir o profeta falar. Isso não é somente eu, todos nós os pastores. Porque Deus tem um olho, que é um profeta, para os pastores que são profetas, que viram o que aquele olho viu. Se os pastores não puderam ver o que aquele olho viu, então eles não são profetas. Eles são simplesmente pastores, mas não são profetas. Para ser profeta, ele tem que ver o que o profeta pregou e pregar. Nós tivemos a mensagem do irmão Brana por 30 anos no Brasil. E nós tivemos uma mensagem que não foi tirada do olho de Deus. O profeta. A mensagem do profeta mesmo não era que nós ouvimos de 1970 a 2000. Aquela mensagem
era a primeira e segunda etapa, que era uma mensagem de restauração. Não era dos 7 olhos. Olha, para você ver, era uma mensagem de restauração. Era a mensagem do Elias. Você tem que unir perfeitamente, mas enquanto você não souber disto, você não tem como unir. A mensagem do Elias veio restaurando o batismo, restaurando ceia, restaurando a posição da mulher na igreja, a posição dos dons na igreja, a posição diaconal. Isto foi a mensagem restaurada do profeta Elias. Deus, no irmão Brana, com este ministério de Elias, restaurando todas as coisas. E aí os pastores observaram isto e pregaram. Se não fosse o olho de Deus, William Branham, o profeta, ver o batismo em nome de Jesus Cristo, nós não teríamos uma pregação correta, porque o que veio antes do irmão Branham foram os unicistas. E os unicistas, eles não tinham o batismo correto. Eles batizavam em nome de Jesus somente. Esses eram os unicistas, que o irmão Branham falou deles, e que estava ali no tempo do irmão Branham. Mas o ministério do irmão Branham veio para mostrar que o unicista estava errado, que o trinitário estava errado, e que eles precisavam voltar a Pentecostes, a mensagem de Paulo, de Pedro, e se batizarem, conforme está escrito em Atos 2,37, em nome do Senhor Jesus Cristo, não em nome de Jesus. Entende? Por isso o irmão Branham diz, Jesus não pode ser seu próprio pai, por isso não pode ser o batismo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é Pai, Jesus é Filho, Cristo Espírito Santo. Isso tudo está uma só pessoa da divindade. Então eu estou passando por esse pensamento para você ver como se um profeta não tiver adjutores, como o ministério é terrível. Um marido, se ele não tiver uma adjutora, é aquela auxiliadora, é aquela cooperadora, é aquela que dá a mão, é aquela que ajuda. Não é aquela que pensa o que vai fazer, não. Ela só vai dar a mão, ajudar ao que vai fazer. Ela não tem nem que preocupar. Uma mulher verdadeira, e se fosse acompanhar a Bíblia, ela não teria nem que pensar em água, luz, arroz, feijão. Hoje as mulheres pensam em tudo, filho. A mulher pensa que tem que pagar água, tem que pagar a luz, tem que fazer compra. A mulher pensa. Por quê? Porque muitas vezes o que entra em casa só do marido não dá. Então passou para ela pensar juntamente com o marido. E aí, além dela ser uma adjutora, ela está tendo o direito dela de intrometer, porque ela está fazendo uma coisa que não é da alçada dela, é da alçada das mulheres modernas, mas não é da alçada das mulheres da Bíblia. Se você for acompanhar a Bíblia. Mas as pessoas não aprendem isso. Você já pensou bem, Davi com 500 esposas? Vocês têm que trabalhar agora. Que confusão ia dar? Elas iam se meter no reino dele, atrapalhar o reino dele, cheio de palpite de 500 mulheres. Certo? E atrapalhar o reino dele. Mas você não vê isso. Você vê 500 mulheres sujeitas a um homem, mostrando um tipo de Cristo. Que todos nós, membros, estamos sujeitos a uma só cabeça. Estão me entendendo? Eu sei que isso não é mensagem para as mulheres modernas. As mulheres modernas hoje, o que é bom, eu vou te dizer o que é bom. É bom, certo? A mulher trabalha, o homem trabalha. Aí os dois chegam em casa, vamos limpar a casa junto. Amém. Os dois estão trabalhando, certo? A mulher trabalha, o homem fica à toa. Não, aí ele vai fazer o trabalho dela em casa também. Está certo isso daí.
É a nossa geração. Está certo o que eles estão fazendo, certo? Eles estão combinando entre si. Não é o original. Não é o original. O original, você fica quieta aqui, você é do lar e eu te dou tudo o que precisa. O Davi dava tudo o que precisava para 500 mulheres. Você pensa assim, mas se essas 500 mulheres, pensa você, assim, ó, se estas 500 mulheres fossem como eu, diga assim, como a minha, pensa, eu quero que você pensa lá na sua casa, cada um pensa se fosse como a minha. Coitadinho do Davi, mas não eram filhos. Não era. Por isso a Bíblia é diferente da geração que nós vivemos. A gente tem que ficar acompanhando a geração de hoje, a situação da vida, do caráter, e a forma de trabalho, e tem coisa que a gente tem que admitir. Eu admito, se o marido e a mulher trabalham, os dois chegam em casa e vão arrumar a casa junto. Eu admito, certo? Falo, não, ele é o cabeça. Mas se ele é o cabeça, então que ela fique em casa, ele vai trabalhar sozinho, vai tratar dela. Entendeu? Então eu admito que eles façam, porque isso daí está existindo no mundo. A forma de viver bem entre os casais são ensinadas assim, mas os dois trabalham. Mas se ele fosse aquele que trouxesse tudo no lar, ela ficaria no seu posto de dever, cuidando dos filhos, cuidando do marido. Tem mulher que ela fica à toa em casa, o marido chega, o almoço não está pronto na hora dele para ele trabalhar. E chega de tarde, não tem nada arrumado, a casa está tudo bagunçada. Que tipo de mulher é esse? Que tipo de igreja seríamos nós quando Deus manda um mensageiro, estamos todos bagunçados e não queremos ouvi-lo? E quando chega um mensageiro, ele vem pôr ordem nas coisas. Está tudo fora do lugar, ele vem colocar tudo no lugar. Brana veio para isso, é um ministério para isso, o espiritual. É para isso. João é um ministério para isso, é para colocar tudo no lugar. Mas é difícil a nossa geração aceitar isso. Mas estou pensando de um profeta com adjutores, que nós, os pastores, somos um adjutor, somos adjutores do profeta, somos aqueles que cooperam com o profeta. O que é isso? O profeta falou, eu repito. É isso. O que o profeta falou. A mulher não tem que fazer mais do que o marido põe em casa. O marido chega, traz chuchu. E depois ele quer comer carne? Não, ele vai comer chuchu. Você tem que entender que essa é a forma, é o real. Deus te deu uma mensagem. Ele deu uma mensagem para nós de salvação no Calvário. O que nós temos que comer? 2 milênios. Uma mensagem de salvação, de cura divina, batismo com o Espírito Santo, falar língua estranha, profetizar, interpretar línguas, ter sonhos, revelações. Foi 2 milênios para isso daí. Agora, ele vem outra vez e traz com o seu olho divino, o maior olho de Deus na terra. Eu sei que você pode espantar. Foi Jesus Cristo. Jesus disse que seria outro. Jesus diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Ele já estava indicando que alguém enxergaria mais. Ele diz, o filho não sabe aquele dia e hora. Mateus 24, 36. Ele estava dizendo, aparecerá um outro ministério na terra e eu tenho que entender que esse outro ministério era ele no outro homem. Você quer endeusar um homem? Não, era aquele Jesus no outro homem. É aquele que crê em mim. Por isso, a mensagem de João não é outra. É aquele que creu em Brana. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Aquele que crê em Brana faz o que Brana fez. Alguém diz, então eu quero ver você fazer o que Brana fez. Porque o povo só pensa em cura divina. O povo só pensa nisto.
Eles não pensam na palavra. A palavra é superior aos dons, mas eles pensam só em cura divina. E eles teriam que ver o ministério, o que foi feito através do ministério de William Branham. Ele teve um ministério que teve que fazer coisas duplas. Jesus fez uma, ele fez mais. Elias fez um, Eliseu fez 2, Elias fez 4, Eliseu fez 8. É assim, a mensagem é assim. Branham pregou até certo ponto, mas não pôde dizer para nós claramente o que eram os trovões. Ele não pôde falar, no seu dia ele pregou, mas não pôde falar para ninguém o que eram os trovões. Ele não pôde falar para os outros o que era o novo nome. Tem que ter um povo que tem o olho de Deus e que enxerga através do olho de Deus. Olha, a mulher tem que enxergar através do olho do marido. Vocês estão entendendo? Tem hora que é difícil. O diácono, o ministério local, tem que enxergar através do olho do pastor. Não vai enxergar mais. Não pode enxergar mais. Vai enxergar através do olho do pastor. Os pastores têm que enxergar através do olho do profeta. Por isso temos aqui 7 olhos de Deus. Deus só tem 7 olhos, que discorre por toda a terra. E os olhos de Deus é assim, um homem foi o olho de Deus. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham, 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. Não só no judaísmo, mas no gentilismo. 7 olhos de Deus. Agora nós estamos obrigados a enxergar através do olho profético. Nós temos como pastores da primeira e segunda etapa, e depois pastores da terceira etapa, nós teremos que enxergar, ser adjutores do ministério de William Branham, para ver quem está com o livro na mão. Em casa, quem está com o livro na mão é o marido. Na igreja, quem está com o livro na mão é o pastor. Alguém diz, não, a igreja inteira. Ele não enxerga as coisas. No ministério profético, quem está com o livro na mão? O profeta. E aí você vê, antes do livro estar na mão do profeta, onde estava? Na mão do anjo forte. O anjo forte, você já podia vê-lo, já podia olhar para o livro. Mas antes que o livro estivesse na mão do anjo forte, estava na mão de Deus. Você tem que enxergar isto. É por isso que não percebe e não ajuda o ministério. Cada membro tem que ajudar o ministério. Cada pastor tem que ajudar o ministério profético. O profeta recebeu um ministério de Deus. Você sabe o que é um profeta? Um adjutor de Deus. Sabe o que é um pastor? Um adjutor do profeta. Sabe o que é o culto local, ministério local, é um adjutor do pastor. Mas assim como briga em casa, eles querem brigar na igreja. Assim como discute na igreja, eles querem discutir com o pastor. Assim como o pastor está acostumado a discutir com a igreja, quer discutir com o profeta. Um profeta não discute com Deus. Então você tem que ver, o olho que você segue é onde o livro está. Com quem está o livro? Na mão de quem está o livro? Aquilo tem um olho para você observar as coisas, para você seguir a coisa à risca, saber, eu estou crendo da forma certa. Todo mundo nos dias de Pedro sabia. Nós cremos da forma certa. A igreja certa é a primitiva. Eles sabiam. Havia igreja por todo lado. Havia outras crenças. Mas a igreja verdadeira era a igreja na qual Pedro,
era o apóstolo e profeta, Paulo era apóstolo e profeta, era a igreja do dia. Nos dias de Pedro, teve até aquela igreja judia nos seus dias. Nos dias de Paulo, foi uma igreja gentia, que Paulo veio como apóstolo e profeta aos gentios. Tem que haver, irmãos, concordância. Mas se a mulher, vou nessa aqui outra vez, se a mulher não saiu do lado daquele homem, ela nunca vai ser uma adjutora, ela nunca vai ajudar o marido, ela vai atrapalhar. Se aquele pastor, olha, se aqueles diáconos não saiu da costela daquele pastor, quer dizer, daquele ministério local, que é um cabeça, ele é o cabeça, eu sou meu ministério local, aqui em Franca, tem o ministério local. Eu não sou cabeça dos outros pastores, é um ministério local, mesmo que a mensagem não é local, ela é mundial, mas é uma mensagem que tem feito bem a um povo no qual é um corpo, é uma costela formando um corpo, mas que tem um cabeça local. Logo você vai ver, esses diáconos têm que dar certo no meu ministério, porque são uma costela local, é costela desse ministério. Então, são adjutores. Os pastores, por todo lado, se cresce mesmo no irmão Brana, seriam adjutores da mensagem do irmão Brana. Seriam aqueles que pregavam o que o irmão Brana pregou. Pregou a primeira e segunda etapa, trouxe a restauração de todas as coisas, da ceia, do lava-pés, do batismo, trouxe toda a restauração, a posição da mulher na igreja, porque Elias veio restaurar todas as coisas. Ele trouxe isso. Então, o que acontece? Os pastores do tempo de Elias, da restauração, fizemos isto por 30 anos no Brasil. Trabalhamos restaurando a posição da mulher na igreja, a ceia, o lava-pés, o batismo em nome de Jesus Cristo. Fizemos isso, fomos um adjutor da primeira e segunda etapa do ministério do irmão Brana. Mas o irmão Brana, o ministério dele mesmo foi a terceira puxada. Ele mesmo é quem disse que a cura divina só estava chamando a atenção para um ministério maior, que era a terceira puxada, aquela terceira etapa. Cadê os adjutores de Brana na terceira puxada? Cadê eles nos Estados Unidos? Aqueles que podiam dizer, saí da costela de William Brana, sou uma costela de Brana. Cadê? Cadê o sou uma costela de Brana? Que teria que dizer o que são os trovões, como Brana disse. O que é o sétimo selo, como Brana disse. Mas eles não apareceram até o ano 2000. O novo nome, como Brana disse. Isso é terceira puxada. Você não vai querer que o povo saiba na primeira e segunda etapa HM. Nenhum de nós soubemos o que era HM. O Todo-Poderoso. Já pensou bem? O Todo-Poderoso é o Senhor, é o Elohim. É aquele que sustenta a igreja. Mas viemos saber verdadeiramente na terceira puxada. O que é isto? Que o ministério de William Brana, na terceira puxada, era o ministério de Elohim. Porque o sétimo anjo é Cristo na terra, no 7, vigie bem o 7, é a vinda do Senhor, era Cristo no profeta. Por isso o irmão Brana diz, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. A brecha é 45. O sétimo anjo estava na terra, no tempo da vinda do Senhor. Era o adjutor, quando o cabeça veio. O problema hoje é que está difícil de você encontrar adjutores. Como é difícil encontrar uma esposa,
adjutora. É difícil encontrar uma igreja que é adjutora. Ela é opinadora, cheia de opiniões, a igreja. A mulher não é uma adjutora, é uma opinadora, cheia de opiniões. A igreja só opina. É assim. Não, Deus não mandou você opinar, Deus mandou você apenas ser uma adjutora. É trabalhar ao lado, estar ao lado, viver bem, que Ele, Cristo, seja o cabeça da igreja e não nós ser o cabeça dele. Cristo é o cabeça da igreja e Ele diz, o marido cabeça da mulher. Deus, o cabeça de Cristo, que é o Espírito Santo, o cabeça do homem, Jesus. E um é tirado do outro, é um adjutor. O que Jesus veio fazer? Fazer o trabalho do Pai aqui na terra. Era o corpo que ajudava Deus. Deus não podia fazer com o corpo de Anás, de Caifás, de Herodes, de Pilatos. Deus tinha que criar um corpo, e aí Ele gerou um corpo para, através daquele corpo, era um adjutor de Deus. Por isso que Jesus diz, eu e meu Pai somos um. O filho não pode fazer nada a menos que ver o pai fazer, aí o filho faz igualmente. Isso é adjutor. Ele vê o pai fazer. A igreja, a mulher vê o marido fazer, aí ela faz igual. O pastor vê o profeta fazer, aí ele faz igual. O profeta vê Deus fazer, aí ele faz igual. É aí que o livro está, gente. Por isso, hoje a gente dá uma olhada. Eu peguei inspiração neste parágrafo aqui e nem li para vocês. A inspiração é de uma hora para outra. Os 7 olhos, 237, a brecha. Os 7 olhos, olhos significam visão, visão significa profetas, videntes. Este cordeiro tinha 7 chifres, sobre cada chifre tinha um olho. 7 chifres quer dizer 7 eras. Sobre cada chifre tinha um olho, cada era tinha um mensageiro, e aquele mensageiro era um pastor, e aquele pastor tinha um ministério profético, ele era um olho de Deus. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, eram pastores, e eram mensageiros, porque é o que existe na Bíblia. Você não tem a parte na Bíblia, o quíntuplo de Efésios, mensageiro. O pastor é o que leva a mensagem. E leva a mensagem de quem? Do profeta. E é isto que cada mensageiro fez. E é isto que cada pastor tem que fazer depois de William Branham. Levar a mensagem do profeta, não primeira e segunda etapa. Já foi pregada, isso já acabou no ano 2000. Agora é tempo de você ver o que o William Branham pregou na terceira etapa. Ver. Se você vê, você tem olho profético. Você é um que olha com o olho de Deus. Certo? Você tem que olhar com o olho de Deus. Que você não está enxergando. Põe meus óculos. Você entendeu? Você não está enxergando? Ah, mas não dá certo. Na verdade, não é assim. O espiritual é. Você não está enxergando? Põe o óculos do profeta Branham. Aí você vai ver. Não estou enxergando? Põe o óculos do profeta João. Certo? Aí você vai ver. É o espiritual. Você tem que pôr aqui aquele óculos que enxerga. Deixa eu encerrar aqui. 7 olhos, que é isto? Cristo e sua noiva. 7 eras da igreja. Fora havia 7 profetas que saíram, 7 videntes, olhos. Então, o último deve ser um vidente. O irmão Branham bate no púlpito 2 vezes enquanto diz, um vidente. Correto. 238, a brecha. Vejam, ele não é um animal.
Quer ver um cordeiro? Pensa, é um cordeiro animal, ele não é um animal. Ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Quem era este? O proprietário, o dono original, que tinha o livro da redenção em sua mão direita. O cordeiro foi e tomou o livro da redenção. Direita é poder. Um teólogo veio, que andou com a Mombrana, veio ensinar o que é direita. Ele diz, para ter direita tem que ter braço, tem que ter um corpo. O William Branham nunca pregou isso. O William Branham diz, direita quer dizer poder e autoridade. Mas eles, como querem fazer do pai um corpo à parte do filho, então eles dizem, direita quer dizer um braço, uma mão, é um corpo. Mas isso é mensagem de teólogo, não é mensagem de profeta. Deus nunca levantou teólogos. Deus sempre levantou profetas. E o quíntuplo de Efésios 4:11, você vai lá, primeiro apóstolo. Essa, se você quer ver uma hierarquia de Deus, primeiro apóstolo, segundo profeta, terceiro evangelista, quarto pastores, quinto mestre. Para o aperfeiçoamento dos santos. Você tem que entender isso. E você tem que estar subjugado, dominado por aquele ministério. Que facilidade. Eu não tenho dificuldade alguma de ser acorrentado, dominado pelo ministério do profeta William Branham, o ministério profético. Tenho dificuldade de continuar na primeira e segunda etapa que Branham pregou. Aí eu tenho, porque aí eu não posso pregar dos selos, não posso dizer que os trovões foram revelados, não posso falar qual é o novo nome. Mas o livro está na mão de quem? O livro na mão de Adão ele perdeu, foi para a mão do Deus Todo-Poderoso, o dono original. Aí Deus se fez carne, o cordeiro tomou o livro. Intercedeu por nós por 2 milênios. 2 milênios ali, o Cordeiro, a graça intercessória por nós. Quando vence o tempo, o Cordeiro toma o livro. Ele toma o livro é a palavra de Deus. Ele toma o livro da destra do que está sentado sobre o trono. Ele toma o livro, tudo é figurativo. Cordeiro, aí você pensa que é um animal. Não é um animal, ele tomou o livro. Então ele não é um animal, ele é uma pessoa. Tomou o livro. E com este livro, ele vem e se apresenta como anjo forte, em Apocalipse 10:1. Um anjo forte com um livrinho aberto na mão. E profetizando, e dizendo o que ia acontecer. E era a mesma coisa de dizer, estou descendo. Vou pisar no mar, entre povos. Vou pisar na terra. Isto quer dizer, vou me materializar. Porque pisar na terra é ser visto. É pisar na terra. No mar, a gente sabe, Mombrana pregou sobre isso. Águas quer dizer multidões, povos, línguas e reis. Isso aqui é mar. Mas aí ele vem e pisa sobre o mar e sobre a terra. Sobre gentes, línguas, nações e sobre a terra, que eram os Estados Unidos. Quando ele veio, ele pisou ali, se fez carne, num homem chamado William Branham. Aquilo era Deus descendo, era Deus com o livro na mão. Agora, com quem está o livro? O 7º anjo nos seus dias revelará o mistério de Deus, e o mistério está aqui dentro do livro. Ele revela o mistério. Ele venceu os seus dias, revelou os mistérios, pregou os 7 selos. Irmão Branham nunca pregou 6 selos. Desde o início ele já pôs o título, A Revelação dos 7 Selos. É 7 selos.
só que não podia dizer o mistério, porque não era ele que tinha que dizer. Entende? Era o ministério da frente. Sempre assim. Jesus foi humilde para isso. Digo, o filho não sabe. Ele foi humilde. Brana foi humilde. Deus disse para eu não dizer. Então ele não disse. Agora, o livro está na mão de quem? Não está na mão de Deus mais. Não está na mão de Adão porque ele perdeu. Não está na mão de Deus que já passou para o Cordeiro. Não está na mão do Cordeiro porque já veio para o anjo forte. Não está na mão do anjo forte porque já desceu para a terra, na mão do sétimo anjo. Não está na mão do sétimo anjo porque ele já partiu. O livro está na mão de João. Vai ao anjo forte, toma o livro e come-o. Nunca foi dito para ninguém comer o livro. No capítulo 5 de Apocalipse, ninguém podia nem olhar para o livro, mas no capítulo 10, a voz já vem dizendo, agora você pode comer o livro. Toma este livro e come o livro. Na mão de quem está o livro? Na mão de João. Então, na mão de quem hoje está o livro? Na sua mão. João representa a noiva, e a noiva está materializada aqui, hoje. É pouco, sim, são poucos, toda a vida foi pouco. Tinha só 8 nos dias de Noé, e só um foi arrebatado antes. Você vai procurando quantos tinham. Olha a multidão que tinha. No tempo de Jesus, irmão Brando diz, a igreja era 6 pessoas. Naquele tempo. O que você quer mais? A igreja, na 7ª e última era, recebe um profeta que é o olho de Deus, o último olho de Deus. Nós não temos que enxergar com o 8º olho. É o olho de Deus, o 7º olho. A esposa, o que eu quero te mostrar? Submissão. Eu quero que você veja a submissão. Cadê a submissão nos pastores? Queremos que nossas esposas se submetam ao nosso desejo. Cadê nossa submissão a Deus? A submissão do profeta é a Deus. A submissão do pastor é ao profeta. A submissão dos diáconos é ao pastor. A submissão da esposa é ao marido. Isso é bíblico, gente. Isso é de Gênesis a Apocalipse. Cadê a submissão de pastores estar submissos? A mensagem hoje. A esposa hoje é João. Eu nunca vi isso, não. Sabia dessa, não. É. A esposa, nesse dia, chama João. Essa é a esposa. É a única que enxerga com o 7º olho. Ela enxerga, ela vê, porque ela olha com o óculos do 7º anjo. Ela enxerga com o olho do 7º anjo. Ela não tem o olhar próprio. Nós não temos que inventar doutrina. A mulher não tem que inventar o que fazer. Ela tem que fazer o que o marido põe em casa. Vamos dizer assim, a mulher boa, ela inventa as coisas. Só que a hora que você chega, está dependurada no sozero da esquina. Ela inventa. Aí não, mas se ela inventar lá de casa, for lá no fundo do quintal, colher umas cambuquira, uns brotos de abóbora, vocês conhecem isso? Umas cambuquira, uns brotos de abóbora, fazendo uma limpeza naquilo ali, e refogar. Isso sim, ela está inventando alguma coisa para alimentar do próprio terreno, que não está devendo para ninguém. A igreja não tem que inventar coisa, senão da própria mensagem. Nós não temos que tirar de ninguém, dever para mais ninguém. Essa mensagem da 3ª etapa não deve obrigação a ninguém, a Lutero, Wesley, pentecostais. Por isso que eles ficam brutos conosco. A 1ª e 2ª etapa, nós não devemos obrigação à 1ª e 2ª etapa. A 3ª etapa é uma mensagem exclusiva, ela veio de Deus.
Essa mensagem veio de Deus. É uma mensagem que os da primeira e segunda não têm olhos. Olha, eu tenho o olho de Elias. Se tivesse o olho de Elias, que Elias não enxerga só restauração. Se você for na mensagem de irmão Brana, em Laodiceia 38, ligou Elias com o 7º anjo. Elias com o 7º anjo, ele ligou. O irmão Brana fez isso. É o que nós precisamos aprender, fazer esta ligação. Elias com o 7º anjo. Aí eu enxergo restauração, batismo, sim, mas liga com os 7 trovões agora. Liga com o 7º anjo, liga com o 7º selo. Não dá para enxergar nada. Mas o eleito enxerga. Esta é a esposa. A esposa é uma adjutora. Irmãos, João é adjutor de Brana. Vocês podem não entender, mas João é a esposa de Brana. Nos Estados Unidos, Neda foi a esposa de William Brana. Mas agora, na revelação da terceira puxada, João é a esposa de Brana. João é a palavra da hora, é a mensagem do dia, é aquilo que você lê, claramente o que Brana pregou. Não é invenção de João. Ele é adjutor de Brana. O que Brana não podia falar, João está falando. É adjutora. Fala, porque eu não posso falar. É o lugar que você encontra na Bíblia, é isso. O que nós vamos fazer? Está na Bíblia? Está. O 7º anjo disse que não disse para ninguém. Mas quem a voz disse para dizer? Para João. Então procure João. Se você acha que irmão Soto é João, vai lá. Se você acha que é Cacô o João, vai lá. Vai. Se você acha que é. Agora, se você vê a revelação, não, a revelação dos 7 trovões, do 7º selo, novo nome Brana, isso é João. Então vá para lá. Vai lá, toma isso. Mas isso tem que ser para você. E você é uma adjutora. Aí você não me dá problema nessa mensagem. A mulher não é para dar problema ao marido. Bem que o que se vê é isto. Adão, você está muito bem. Muito sossegado. Muito despreocupado. Muito sem problema. Eu vou te dar um probleminha. Dorme, que eu vou tirar um problema aqui. Mas a hora que aparece de primeira instância, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamará a varoa. Daqui a pouquinho, essa aqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne, me levou para a sepultura. Não foi isso que Eva fez? Com Adão, comigo, com ela mesma, com todos nós? É aquela que o homem se envaideceu na hora, que ele estava só, e viver só não é bom. Fale-lhe uma adjutora, que esteja diante, como diante dele, não dando palpite para ele. Irmãos, olha, eu vou te falar, essa mensagem, se vocês pegarem no pé da letra essa mensagem, isso dá uma surra na igreja, na mulher. Você só tem mulher palpiteira, igreja palpiteira. Não ouve mais. Não ouve o marido, não ouve mais o pastor, não ouve mais o profeta. O profeta que diz profeta hoje não ouve a Deus. Tem gente aí dizendo para as pessoas, você crê que eu sou profeta de Deus? Não tem nada da palavra. Tem pintura em suas mulheres, calça comprida em suas mulheres, e eles têm coragem de dizer, você crê que eu sou profeta de Deus? E as pessoas creem por causa dos milagres. E não tem nada de profeta de Deus. É trinitariano e falso profeta. Porque não tem a palavra. João é a palavra. Brana foi a palavra do seu dia. A mensagem de João, vai, coma o livro.
Você come o livro, agora você profetiza povos, reis, nações de língua. Você sozinho, só João. Não é esse monte de gente não, só João. Os outros têm que ser adjutores. Mas eles não querem, eles querem opinar. Senhor, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de falar com o Senhor e falar com o povo. E se não for para falar a verdade, não é bom nem falar, Senhor. Mas nós temos a oportunidade de pregar estas verdades, para instruir o povo na palavra. Não é na doutrina nossa, mas na palavra. Nós cremos que ainda a Bíblia é a palavra de Deus. É dela que extraímos os maiores pensamentos de revelação, de amor, de conquista e fé. Estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra possa penetrar neste povo, e onde tiver alguém que pode dizer: eu sou um adjutor dessa mensagem, eu quero ajudar a pregar essa mensagem. Que jeito? Calado. Não vem como obreiros querendo falar, não. Calado. Eu quero ajudar, eu quero auxiliar. É o adjutor, mas venha e aquieta-te e ouça a voz de Deus, da palavra do dia, e só fala aquilo que João fala na Bíblia, aquilo que a noiva fala nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Jesus em uma nuvem apareceu, da eternidade com seus anjos ali chegou. 1963, lá no monte pôr do sol manifestou. Naquele dia a terra tremeu, pedras rolavam, foi um imenso trovão. Era Jesus entregando ao servo teu o livro aberto, revelado em suas mãos. O William Branham lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou. Oh, meu amigo, se quiseres obter a vida eterna da qual Jesus mencionou, aceite hoje esta mensagem, venha crer no livro aberto qual João reprofetizou. Se aceitares um novo nome, então vai ter, pois nascerá na família do Senhor, e este novo nome te dará poder para sair deste mundo de horror. O William Branham lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então
cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou.